Olá, tudo bem com você? A paz. Estamos aqui hoje com o nosso grande amigo, pastor Samuel de Paula. Glória a Deus por isso. Seja bem-vindo, pastor, no podcast Deus está aqui. Amém. Boa tarde. Obrigado, pastor Erasmo. É uma satisfação estarmos aqui para batermos aquele papo gostoso e trazermos informação, aconselhamento e abençoarmos aí nossa audiência. Amém, glória a Deus. Eu quero convidar você para que você fique até o final desse podcast, que tem muita informação boa, viu? É interessante que você comece, vá até o meio e vá até o fim para pegar tudo aquilo que Deus tem para você, viu? Deus abençoe e nós estaremos iniciando agora. Eu quero também falar dos nossos patrocinadores aqui. Eu quero falar do Bálsamo Gés. O Bálsamo Gés é um suplemento alimentar onde tira a dor pela raiz. Não é remédio, gente. Olha, não é remédio. Tem muitos testemunhos dados que estão sendo curados de dores mesmo, através do Bálsamo Gés, tá bom? Procurem um representante do Bálsamo Gés, www.balsamogés.com.br. Também temos a Pizza Buenos Pizza Quadrada, tá? Fica ali na Avenida Silos. O nosso amigo Juvenal, nosso amigo Alain estão ali pronto para atender vocês, tá bom? É a melhor pizza de Americana, é um jeito fácil de fazer pizza, uma delícia, a melhor pizza de Americana, tá? Também temos aí o Instituto Isis, do nosso amigo Nan, Instituto Ressignificando, do nosso amigo Isaías, e muitos outros aí, tá bom? Que Deus abençoe. Nós vamos estar aqui num bate-papo muito gostoso, falando sobre família, falando sobre relacionamento, com o nosso amigo, pastor, advogado, músico, que eu já vi tocando, cantando, é uma benção. Já participei de palestra com o pastor sobre casais. Então hoje nós vamos fazer esse bate-papo aí, pastor, sobre família, sobre casais, sobre relacionamento, sobre filhos, né? Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Seja bem-vindo então, meu querido. Obrigado. Se apresenta aí para nós então, pastor. Pois sim, meu nome é Samuel. Sou casado com a Alessandra. Doutora Alessandra é psicóloga, estamos casados há 26 anos, temos 3 lindos filhos, Samuel Áquila, Alex Mateus e Adiel Felipe, né? 23, 21 e 19 anos. Aí, uma escadinha. Uma escadinha, uma diferença aí de 2 anos e meio cada um. Foi bem planejado, hein, rapaz? Praticamente, parece que sim, né? Parece que deu certo o negócio. Deu certo, graças a Deus. Né? Agora acabou, agora é trabalhar mais um pouco, né? Verdade, pastor. Esses dias fui dar uma olhada quanto tempo falta para aposentar. Meu Deus. Falta um tempo ainda, Também. Tem muita lenha para queimar. Meu Deus, rapaz. A gente sempre fica pensando, pastor, vai chegando nos 49, 50, a gente vai pensando, né? Quanto tempo falta? Vai subindo a montanha, né? Quanto tempo falta pra gente dar aquela... a gente vai verdade. Ver, ainda tem tempo, ainda, né? É verdade. Que bom, tendo saúde, né, pastor? Isso que é importante, né? É verdade. Que legal. E nesse tempo, pastoreando já há 24 anos, né? Aconselhando igreja, casais. Nós, há cerca de 6 meses, iniciamos um novo trabalho, na Igreja Apostólica Vida Renovada. Estamos aí praticamente começando, né, esse novo ministério, um propósito que Deus colocou em nossos corações, em nossas vidas, um direcionamento, né, dentro da visão apostólica. E temos sido, assim, muito abençoados e com uma expectativa muito grande de tudo aquilo que Deus está fazendo e ainda vai fazer, sabe? Legal. Tem sido uma experiência, um desafio muito grande. Imagino. Não é? Estávamos, como posso dizer, bem servidos dentro da denominação que participávamos, mas o Senhor nos direcionou para esse novo desafio, para esse novo tempo. Nós estamos aí trabalhando, né, e bastante, graças a Deus. Né? E aonde? Já está com o local, tudo? Sim, já estamos funcionando na Avenida Armando Salles de Oliveira, ali no Jardim Ipiranga, Americana, número 392. Armando Salles de Oliveira. Armando Salles de Oliveira, 392. E o nome da igreja é? Igreja Apostólica Vida Renovada. Vida Renovada. O pastor lá Sou o pastor titular da igreja. Isso, exatamente, fundador da igreja. Estamos lá
e com as portas abertas para receber Bacana. nossos amigos e irmãos em Cristo e todos aqueles que quiserem adorar a Deus conosco. Que dia que é o dia dos cultos lá, pastor? Nós temos culto lá às quartas, às 19h30 e aos domingos às 19 horas. Ah, legal, muito bom. E como eu falei, né, o pastor é advogado também, o pastor também trabalha com casais, né? Acompanha famílias. E uma das coisas que a gente tem visto hoje, né, pastor, é o problema que está dentro das famílias, né? E principalmente nas igrejas também, né? A gente consegue enxergar muita coisa que está destruindo a família, né? Está destruindo os casais. Então, aí quero que o pastor fale um pouco desse relacionamento, dessa família cristã hoje, dessas coisas que estão nos acontecendo sobre o meio e quais são os meios que a gente pode aí nos blindar. A gente sabe, mas é bom sempre estar tendo uma palavra de quem realmente estuda nisso e está acompanhando o dia a dia, né, pastor? Nós até brincamos, né? Minha esposa, como psicóloga, ela faz terapia para casais, né? Eu, como pastor, realizo os casamentos, mas como advogado já tive que desfazer. Que desfazer não, né? Na verdade, legitimar ou legalizar uma situação de divórcio, né? Então alguém diria o serviço completo. Fez tudo aqui. Né? Casou, tratou, não deu, divorciou, mas enfim, brincadeiras à parte, pastor, é verdade que nós vivemos uma crise de relacionamentos. Sim. E isso parte talvez de uma idealização que as pessoas às vezes têm da família perfeita. Sim. Né? Então as pessoas elas pensam que existe a família perfeita, que esta família perfeita é como aquela das propagandas de margarina, né? Todos sorridentes. Sim. Ninguém tem problema só ali, só viajando, só com roupas boas, só o sorriso, né? Já maquiados e penteados, não é? Então, as pessoas, elas trazem esse ideal de família perfeita e isso é alimentado nos nossos dias pelas redes sociais. Né? Eu costumo dizer que é muito difícil você ver alguém postando uma briga de casal, sim, né? Colocar uma foto, acordei desse jeito hoje, né? Hoje meu dia está muito ruim. Ninguém coloca isso. Então é a festa, tudo bem, deve ser mesmo, né? É a festa, é as bodas, é a pizzaria, né? Comendo juntos uma pizza quadrada, sim, né? Delícia. Mas a gente sabe que a vida não se resume a isso. Só isso, né? E as pessoas, elas acabam idealizando, né? Como se a família cristã ela é perfeita, ela não tem problemas, as pessoas elas são perfeitas, elas não têm problemas. Isso não é verdade. A gente tem que sair desse pensamento e passar a entender que o ser humano é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram. Sim. Não é? Verdade. A Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Sim. Enganoso, né? E desesperadamente corrupto. Jeremias 17:8. E então, se todos pecaram, se o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto, eu não posso exigir uma perfeição do meu cônjuge e vice-versa. Sim. Né? Tá certo que não é por causa disso que eu então não vou lutar para melhorar. Mas eu preciso partir desse ponto de vista, porque a comparação, né, é um outro problema. É um ladrão da alegria, né? É um ladrão da alegria. Então, você tem famílias que vão ter um problema, vão ter uma dificuldade. Às vezes é financeira, às vezes é de saúde, às vezes é uma dificuldade de diálogo dentro da família, no emocional. Enfim, às vezes é uma questão no trato com os filhos, né? E gera também muito conflito, né, pastor? Muito. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Exatamente. Culturas diferentes.
Quanta coisa, né? O casal traz para si, né, pastor? É. Quanta coisa, né? E é trazer tudo isso e construir. Não é uma tarefa fácil, né? Eu brinco que se eu tivesse uma reclamação para fazer a Deus sobre filhos, né, quando eles nasceram, eu brincava dizendo, olha, só tem um problema. Não vem com botão liga e desliga. Exato. E não vem com manual de instrução. Exato. Então, você pode... Eu vejo em casa, temos 3 filhos, a mesma educação, a mesma forma de lidar, mas cada um é diferente. Né? Que bom que assim... Não é verdade? E às vezes a gente tem dificuldade de lidar, e a família cristã, por conta, especialmente cristãos, precisamos ter muito cuidado, porque nós projetamos alguns ideais. Sim. Né? Gera uma expectativa. Gera uma expectativa e muitas vezes esses ideais não vão se realizar como nós pensamos. Né? E aí vem frustração, aí vem cobrança, aí vem cobrança entre os cônjuges e etc. Né? Então, partindo desse princípio, somos pecadores, somos falhos, portanto. Né? E aí você vai trabalhar a convivência com o seu cônjuge. Eu aconselhava alguém que está para casar essa semana, e eu dizia, olha, não existe pessoa perfeita. Agora você pode escolher com quais defeitos dá para conviver. Sim. Não é verdade? Com quais defeitos dá para conviver? Quais defeitos dá para tolerar? Sim. Né? Ter consciência disso. E como que a gente vai descobrir ou vai desenvolver isso? Com muito diálogo, com muita paciência, com muita comunicação. Né? O casal precisa se falar sem agredir. Sim. É possível comunicar que alguma coisa não está legal sem ferir o outro. Sim. Né? Que uma coisa é dizer, olha, você esqueceu a toalha em cima da cama. Não faça isso. Isso é uma coisa. Sim. Outra coisa é dizer, como você é desleixado. Sim. Você é um vagabundo. Né? E, quer dizer, em vez de resolver o problema, vai criar outro problema. Né? E as pessoas têm essa dificuldade, às vezes, de se comunicar, de expressar o que realmente está dizendo. Se pôr no lugar do outro. Se pôr no lugar do outro, essa falta de empatia. A gente vive uma sociedade muito egoísta. Sim. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Em que o eu ocupa o centro. Isso. Né? O eu ocupa o centro. E aí, e relacionamento conjugal, ele envolve entrega, envolve ouvir, né? Mais do que falar, como diz a Bíblia em Tiago, né? Sim. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio, né, para falar, tardio para falar, tardio para se irar. Né? Então hoje as pessoas nem entenderam o que o outro disse, já está brigando, já está discutindo. Nem ouviu inteiro. Exatamente. Às vezes o que a outra pessoa disse nem foi o que ela quis dizer. Sim. Né? Porque é aquela situação, nós estamos aqui conversando, as pessoas estão assistindo e elas começam a interpretar. Né? Então muitas vezes eu digo uma coisa, a pessoa entende outra. E eu quis dizer outra coisa. Sim. Eu tenho nem... Né? Entre aquilo que eu quis dizer, diferente daquilo que eu disse, que é diferente do que a pessoa ouviu, entendeu. E veja como o casamento é maravilhoso. Como o senhor disse, a gente traz 2 pessoas de culturas diferentes, com criações diferentes, com pensamentos, pontos de vista diferentes, e coloca na mesma casa. Né? Coloca na mesma casa e essas 2 culturas elas vão se chocar. Sim. Né? Agora, o que é mais triste é que no período de namoro, elas não conversam sobre isso. Exato, não tem noção disso, Não tem noção. Pode ficar 10 anos namorando, mas casou. Eu conheço casais, pastor, que namoraram assim, tipo 5, 6 anos. E não ficaram 1 ano casados. Nossa.
Então, o que ocorreu, né? Qual é o conhecimento que um não teve do outro? Ou qual o conhecimento que teve que trouxe essa separação assim tão repentina? Então, hoje a gente vê que nem o senhor estava comentando, que a ilusão, né? A ilusão do perfeito, né? Hoje, a maioria dos jovens que eu converso, né? Quando eu converso com algum jovem, adolescente, eu pergunto como que é o seu plano para o futuro, para casamento. A maioria deles não querem casar. Porque eles não têm assim a noção de que casamento é uma bênção de Deus, né? Eles acham que casamento, porque mas casamento eu ouço que é assim, casamento eu vejo que é assado, porque hoje o casamento está desvalorizado, né? Até por conta dessa demanda de pessoas aí se divorciando por qualquer motivo, né? Porque não entendem as frustrações, não entendem as diferenças que ocorrem, né? Então, hoje a gente precisa ainda muito mais, né, pastor? A igreja precisa ter o seu trabalho realmente fundamentado na palavra para poder explicar para a família, né? Para o casal, o que é um casamento de verdade, né? Sem aquele negócio de ilusão, sem aquele negócio de... E até porque nós temos a visão cristã, né? A maneira como Deus vê o casamento, a maneira como isso é revelado para nós nas Escrituras. E nós temos a visão do mundo, né? Secular, vamos dizer assim, né? Humanista, egocêntrica, e aí também existe uma certa contaminação, Sim, não é? sim. Uma visão hedonista, muitas vezes. E a pessoa vai buscar apenas o prazer para si própria. Né? Então, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Quando eu entendo que uma das máximas do casamento é: eu não me caso para ser feliz, eu me caso para fazer o outro feliz, né? E vice-versa. Então, é uma atitude de renúncia, é uma atitude de compromisso, é uma decisão, e eu entendo que é decisão, né? Em que você precisa deixar a sua infância. Nós temos uma dificuldade muito grande hoje, que as pessoas estão extremamente imaturas, né? Hoje, com 30 anos, há um tempo atrás dizia que um tempo atrás, não muito tempo atrás, a adolescência é considerada até os 25 anos, né? Mas a gente vê hoje que há homens com 30 anos que ainda não amadureceram. Sim. Ainda pensam como garotos, adolescentes. Né? Parte da dificuldade de relacionamento também está relacionado, né, a isso. Pornografia entre os homens. Uma questão de uma mente imatura. Sim. Né? Que afeta demais a família. Afeta por completo a família. Nós já tivemos que aconselhar casais em que a esposa reclamava do marido que ficava a noite toda jogando videogame. E o rapaz tinha os seus 35 anos já. Né? Não era um meninão que ia... Né? Então, essa falta de maturidade, essa falta da consciência do que é o compromisso de estar com alguém, de cuidar de alguém, é um outro desafio que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? Que as pessoas têm enfrentado. E como o senhor disse, as pessoas não querem casar. Em parte porque não entendem o que realmente é amor. Né? O que é amor? Sim. Amor é atração física? Amor é sexo? É só isso que é amor? Né? Amor é eu gostar de estar com alguém? A Bíblia nos revela, e aí vem mais uma vez qual é o pensamento de Deus, que amor vai muito além do que isso. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não arde em ciúmes. Né? Então, às vezes eu até faço um exercício, né, quando estou dando palestra, ou quando estamos ministrando sobre esse texto de 1 Coríntios 13, a gente fala: pessoal, troque a palavra amor e coloque o seu nome.
As pessoas leem, elas começam a rir, porque o que está no texto ali não condiz exatamente com o que confronta, né? O amor não se conduz de forma inconveniente, não se exaspera. Aí o cara que já é estourado, que já xinga todo mundo em casa, que não respeita a mulher, ele já sente o choque da palavra, né? Pai, comigo agora. O amor não arde em ciúmes, aí a irmãzinha já... Então, mas a Mariazinha, morro de ciúmes, e por aí vai, né? Porque as pessoas perderam a referência. Sim, sim. O que é amor? Amor, aquela expressão, né, dos anos 60 para cá, da liberação dos costumes, né? Faça amor, não faça guerra. Mas então amor é apenas um ato sexual? Há muitos, entendendo? Né? Para muitos é isso. E aí isso vai gerando um vazio nas pessoas, insegurança nas pessoas. Desconhecimento, uma autodesvalorização. Do ser humano, do casamento, e aí, família. Exatamente. Então nós vamos tendo pessoas inseguras, porque não se amam. E para eu amar o próximo, eu preciso me amar, né? Elas não se amam, elas não têm uma visão correta de si mesmo. E tudo isso está na palavra. Sim, ninguém pensa de si mesmo mais do que convém. Exato. Mas pense com amor, né, com poder e moderação, né? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, Paulo vai dizer lá em Timóteo, né? Em Romanos ele vai dizer, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, eu preciso ter uma visão equilibrada sobre mim, saber quem eu sou, me conhecer, né? Saber quais são os meus limites, para eu conhecer outra pessoa e, da mesma forma, chegar num acordo, né? Tem casais que não sabem o que querem. Não chegaram ainda a não conseguiram se decidir. E, infelizmente, o namoro hoje não é utilizado para esse conhecimento. O namoro hoje, na realidade que vemos, é test drive da cama, só. Não é aquele estágio ainda, né? Não é. Então, aí quando chega, como vamos criar os filhos? O casal nunca conversou sobre isso. Como vai ser nossa economia doméstica? Eu fico com o meu dinheiro, você com o seu? Ou vai ser nosso? Vai ser uma conta conjunta e a gente paga as contas e a gente cresce junto e adquire Tudo isso junto. É importante, né, pastor? Porque, né, nessa questão financeira, famílias que elas se destroem porque não tem um consenso. Sim. Aí alguém vai perguntar, mas qual é o modelo certo? O modelo certo é aquele que der certo para vocês. Não existe, não tem que ser assim. O ideal é que, né, possam os dois ter uma conta conjunta, tenham confiança, discutam o que vão comprar. Né? Seria o normal, o ideal, isso é o ideal. Nem sempre funciona dessa forma, cada um tem uma maneira de administrar isso, mas eu já vi assim, situações de famílias em que o homem foi sempre quem trabalhou, a mulher ficava em casa. Quando a mulher passou a trabalhar, o dinheiro era dela. E aí o que ela dizia? Graças a Deus agora eu posso comprar um liquidificador, porque meu marido não comprava. Então. Quer dizer, ele só investia no carro, né? O carro andava brilhando, mas não tinha liquidificador em casa. Então olha a frustração dessa mulher. Quando ela pegou o dinheiro... agora esse aqui é meu dinheiro. Isso aqui, agora eu faço o que eu quero. Então, este é o ideal? Não é o ideal. Não é o ideal. O ideal é o casal sente-se, olha, estamos precisando disso, vamos conquistar juntos, vamos vencer juntos, vamos trabalhar juntos, né? Vamos educar nossos filhos juntos. Aí é aquilo, né, pastor? É compreensão e para chegar nessa maturidade, eu vejo que é necessário muito tempo entre nós, né? E assim, muita humildade, né? Muita humildade. O casamento, acho que é um negócio de muita humildade mesmo, né? Que a gente
Ó, eu preciso disso. Uhum. Esposa, preciso disso. Né? Então, o casal, sendo humilde, entendendo um outro lado, consegue chegar a pontos maiores, né? Então, isso que o senhor está falando é essencial para que a gente possa entender aí como, não é que existe algo aí perfeito, né? Mas a Uhum. gente pode chegar num ambiente saudável, né, pastor? Sim, De ter uma família saudável, filhos sim, saudáveis, né? Porque hoje o que a gente vê, a maioria, né, é tudo, como nós estávamos dizendo agora, ansiosos, porque tem sim. pai ansioso, tem mãe ansiosa e não se conversa, e não... Então é bastante desafio para a gente, né, da igreja, né, pastor, para a É gente, verdade. os desafios da igreja. Eu gostaria que o senhor falasse agora um pouco do desafio da igreja contemporânea em relação à família, como que a gente vai, o que o pastor tem. Olha, pastor Erasmo, a, a família, a igreja é composta por famílias, né? E, e nós, enquanto líderes, precisamos olhar para a palavra de Deus, nunca abandonar a palavra de Deus, que a palavra de Deus é o nosso manual, né? É o nosso fundamento, e olhar para a sociedade da forma como Deus olha. E Deus olha para o mundo com amor. Deus amou o mundo. João 3,16, não é? E de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. E aí nós precisamos entender que o mundo como está precisa demais de uma igreja centrada no Evangelho, com o coração cheio da graça do Senhor. Né? Porque hoje nós temos pesquisas aí, eu até não me atualizei em relação a isso, mas que uma grande parte das famílias hoje são chefiadas por mulheres. Sim. Né? Então, é de se pensar, porque às vezes nós até pregamos, né? Papai, mamãe, filhos, sim, que bom ter uma família, realmente esse é o ideal. Sim. Mas na prática nem sempre isso é o que acontece. Assim, São famílias chefiadas por mães, por tias, sim, são avós que têm que cuidar, educar, criar. Isso gera uma distorção, a gente sabe, sim, porque quando sai do padrão que Deus estabeleceu, vai ter distorções. Né? Então, nós temos hoje uma ausência da figura paterna, sim, uma ausência da figura masculina. Sim. Né? Olha quanta coisa, hein? Que a gente... porque os homens não amadurecem, tomaram uma posição, não tomam uma posição de líder, de sacerdote, de... Exatamente, né? E outra questão, né? A própria sociedade, aí olhando para o mundo mesmo, o pensamento predominante no mundo, existe uma guerra cultural em que se combate o machismo em nome do feminismo. Sim. Né? E aí se coloca a Bíblia como uma sociedade criada numa sociedade patriarcal com influência machista. E não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus não ensina machismo. Né? A palavra de Deus não ensina machismo. Então, o desafio da igreja é exatamente olhar para esse mundo contemporâneo e dizer, olha, eu tenho respostas para vocês. A Bíblia tem resposta. Cristo é a resposta. Né? Porque o amor que vence o mundo, o amor de verdade. Sim. Né? Então, esse Cristo que vence o mundo, esse Cristo que é a resposta, ele dignifica a mulher. Ele, no mundo, à época, 2000 anos atrás, em que uma mulher não frequentava sequer uma escola, esse Cristo ensina mulheres. Né? Esse Cristo, esse cristianismo que determina que o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Exatamente. E se entregou por ela.
Entendeu? E aí as pessoas ficam batendo só em alguns aspectos, ficam preocupadas na questão da sujeição da mulher ao homem, porque isso é machismo, a questão porque a Bíblia é patriarcal, mas espera um pouquinho, gente, existem princípios, existem ensinos que não têm sido observados. A igreja cristã, de uma forma geral, ela também cometeu equívocos porque ela é composta de homens que são imperfeitos, né? Então, que se aplica à família, aplica à igreja também. Então, nós tivemos muitos maus exemplos de lideranças que não cuidavam da família, né? De líderes cristãos que eram violentos em casa, que agrediam suas mulheres. E isso também está fora do padrão. Sim. A Bíblia mesmo, a própria palavra diz que aquele que não cuida da sua casa é pior do que o infiel. É verdade. Né? E então, se nós formos olhar apenas para a palavra e aplicarmos esses princípios para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia, nós vamos melhorar muita coisa. O grande desafio nosso, então, hoje é aplicar mesmo, né, pastor? A gente trazer a palavra mesmo para dentro da igreja, exatamente, como sempre foi, mas é necessário a gente olhar para esse ponto. É necessário. Né? Pastor, eu vejo que falar sempre é mais fácil. Né? Chegar aqui e aplicar e falar, não, porque tem que ser assim, assado. Agora, viver e ter essa coerência, aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo, aquilo que eu vivo é aquilo que eu falo, esse é um grande desafio da igreja cristã. Né? Então, nós não podemos continuar falando de amor e vivenciando ódio. Né? Boa palavra. Nós não podemos continuar, porque está na palavra, a palavra está dizendo. Então, vamos viver a palavra. Ela, né? Viver ela. Né? Vamos praticar isso no nosso dia a dia. Né? Trazer um avivamento, né, pastor, para a igreja que é necessária, né? Sim, um avivamento e todo avivamento que ocorreu na história, ele sempre nos fez voltar para a palavra. Enquanto a gente não tiver essa ideia, enquanto a igreja não se ligar que ela precisa voltar para as origens da palavra, ainda a gente vai ficar patinando, né? Sim. Vivendo uma igreja, né, como a gente está vendo hoje, né? Tantas divisões, tantas coisas. Infelizmente. Um dos aspectos da oração de Jesus foi de que a igreja, que os seus discípulos fossem unidos, né? Que eles sejam um, né? Assim como eu e o Pai somos um, né? E para que o mundo saiba que tu me enviaste, foi a oração de Jesus em João 17, né? Então, nós precisamos urgentemente de um retorno à palavra de Deus, com humildade de coração, para dizer, olha, eu errei nesse aspecto, eu tenho falhado nesse aspecto, eu preciso me arrepender nisso. E voltar-se para Deus. As famílias precisam, os casais precisam deixar o orgulho de lado, sabe? A maior dificuldade hoje é o orgulho. Então, eu costumo dizer que uma das frases do filme, e perdão pela origem da frase, mas o filme Advogado do Diabo, ele termina com uma frase do diabo dizendo: o orgulho é o meu pecado favorito. Olha aí. Entende? Então, em que pese a origem de tudo, de tudo isso, não deixa de ser uma grande realidade. Sim. Os casais precisam sentar à mesa sem ofender um ao outro, sem xingar um ao outro, sem comparar um com o outro. Né? Sem culpar um ao outro, porque também nós vivemos uma crise de culpa, né? E aí as pessoas elas vão jogando a culpa. Eu vi uma camiseta com a frase de Homer Simpson escrito assim: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Tá vendo? Não assumiu nada. Não assume, né? Então as pessoas precisam parar disso, dizer, não, o que é que eu posso contribuir para o meu relacionamento melhorar? Tem que ter o coração aberto aí, né? O coração aberto. Procurar ajuda. Procurar ajuda. O orgulho não deixa, permite que as pessoas procurem ajuda. Quero estar sempre bem, porém...
Então, essa é uma dificuldade de uma vida religiosa apenas, né? Tem gente que combate a religiosidade. Eu não combato a religiosidade. A religiosidade faz parte da nossa prática de fé. O problema é eu viver apenas de religiosidade, né? Então, porque, abrindo um parênteses aqui, né? Outro dia um pastor estava comentando comigo que foi pregar numa igreja e ele chegou na igreja e se ajoelhou para orar antes do culto começar. Quando ele se levantou, o colega disse, você é um religioso, chegou na igreja ajoelhar para quê? Entende? Eu falei, mas espera um pouquinho. Isso uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então não pode erguer a mão porque é religiosidade. Ou não pode jejuar, não pode ir na igreja todo domingo porque é religiosidade. Não, religiosidade é bom, faz parte da nossa prática de fé. Continue sendo religioso. No entanto, não pode viver só disso. Então tem famílias que elas vão à igreja, eles têm cargos, eles ministram, eles cantam, eles pregam e etc. Mas aquilo tudo é uma fachada. Religiosamente perfeito. E aí a necessidade da gente descer desse pedestal e de dizer, olha, minha família tem problemas. Me ajude em oração. E mais do que isso, aí um outro aspecto da igreja muito importante também. A igreja precisa ser um ambiente favorável para que as pessoas elas tenham este espaço, sabe, de abrir o coração, de pedir oração, de pedir ajuda, a igreja precisa ter conselheiros, a igreja precisa ter ela precisa acolher, porque o que acontece, pastor? Teve um problema na casa de fulano. Em vez do povo se juntar para orar, começa, tá vendo? Olha a fofoca, eu tô falando dele, que é irmão. Então, em vez de contribuir, prejudica, né? Parece que vira uma torcida então nós precisamos criar esse ambiente. Eu estou fazendo uma análise crítica mesmo, Sim. Que eu acho que é importante a gente olhar mais para dentro de nós. Isso, porque é necessário, pastor. Como a gente estava falando no começo, não tem nada perfeito, né? Não tem. A igreja também tem as suas limitações. É verdade. Só que a gente tem que reconhecer e partir para um princípio diferente, né? É verdade. O que nós pretendemos e queremos para nossa futura geração, para nossa futura igreja, né? A nossa igreja atual, o que a gente precisa e o que a gente quer dela, né? Exatamente. Então é necessário a gente fazer essa reflexão mesmo. Opa, por que está acontecendo tanto isso, né? Sim. Se tem tantas pessoas se convertendo, por que está aumentando o número de divórcio? Se tem tantas pessoas se convertendo, por que está aumentando o número de violência? Então a gente tem que fazer essa reflexão, falar, alguma coisa está errado, né? Sim. Alguma coisa dentro aí está errado. Então é importante essa reflexão, essa crítica, para que os pastores, né, que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, os irmãos, que é preciso a gente chegar mesmo olha, a Bíblia é suficiente para tudo, né, pastor? Sim. Para tudo. Ela é capaz de nos mostrar todas as facetas de uma família, de uma sociedade, né? Então a gente não pode deixar de ter isso ainda, né? Não podemos. Nós não podemos abandonar a palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a educação, para a orientação, né? Para a correção, como diz a própria palavra. Então é importante. Agora, o que nós, líderes cristãos, importante, tenha amor pelas pessoas, demonstre amor ouvindo as pessoas. Talvez você nem concorde, talvez é cansativo, é chato muitas vezes, mas abra um espaço no seu coração para ouvir o outro. Às vezes é um marido que está passando por uma situação difícil, sendo tentado no trabalho, e passando uma crise no casamento. Sim. Olha só, o laço. Tentado no trabalho, passando por uma crise no casamento, ele não tem com quem conversar sobre isso. A igreja precisa ter pessoas preparadas para ouvir, sem julgar, sem apontar o dedo, juízo, sem dizer, mal da... Não.
para ouvir. Tiago não diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Sim. Então, por que às vezes a pessoa chega ao extremo de cometer um pecado ou de destruir sua família? Porque ele não teve simplesmente, às vezes, com quem conversar. Sim. Tem aqueles que não querem saber. Sim, tá, tudo bem. É dele mesmo. Dele mesmo. Ele vai segundo o seu próprio entendimento. Agora, se a igreja for menos julgadora, mais auxiliadora, né? Se os pais tiverem, os cônjuges, um em relação ao outro, né? Porque orarem juntos, Sim. Casal precisa orar junto, precisa estar fundamental. Levar os filhos à oração, né? Entender que depois que eles crescerem, eles vão ter que tomar a decisão deles. Sim. Essa é uma autonomia, né? Eu confesso que particularmente eu tive muita dificuldade com isso, porque a gente projeta que nossos filhos sejam nossas cópias, e nem sempre eles serão em tudo. Às vezes serão nos piores aspectos. Só nos defeitos. Não é só nos defeitos. Eu brinco lá em casa, que a Alessandra às vezes fala, aí, ó, deixou o chinelo fora do lugar, igual você. Falei, pô, por que não copia? Quando eu lavo a louça igual eu também. Exatamente. Quando eu faço uma coisa boa, ninguém copia. Né? Mas, independente disso, seres humanos são autônomos, com livre agência, com liberdade de escolhas, né? Com uma natureza dominada pelo pecado que vai tender a se afastar de Deus. Sempre. Então nós precisamos ter sempre um ambiente, o que eu penso, né? O filho pródigo, ele saiu de casa, gastou todo o dinheiro, mas ele sabia que ele tinha um lugar para voltar. Melhor lugar para voltar. E a igreja precisa ser esse melhor lugar, mesmo para o pródigo. Sim. A família tem que estar esperando, que nem tem o pai, que estar esperando, exatamente. Não a família, atrás, mas ele estava esperando. A família precisa ser esse ambiente, sabe? Eu tô te esperando, né? Você falhou, você errou, mas eu tô te esperando. O Senhor está te esperando, né? E aqueles que nos ouvem, que nos assistem, Deus continua te esperando. Amém. Deus está sempre esperando um retorno do seu povo, né? Então, uma das promessas, pastor, que nos últimos dias o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu quero crer que neste derramamento do Espírito que vem sobre a igreja nos últimos dias, haja também esse derramamento do Espírito vai afetar de forma positiva as famílias. Amém. Eu creio nisso. Amém. Né? Porque, enfim, a gente discute, né, o que vai ser pior. Não, porque Jesus disse que o amor de muitos se esfriará ao multiplicar a iniquidade, porque Paulo escreveu sobre a apostasia nos últimos tempos. Tudo é verdade. Então nós vamos ter um tempo de apostasia, Sim. de desvio da fé, de esfriamento do amor, Sim. mas vamos ter um tempo de avivamento. Amém. Eu creio nisso. Sim. E aí cada um é que decide que grupo vai estar. Eu não quero estar no grupo dos que se esfriam. Também não. Também não. Entendeu? Eu não quero cumprir essa palavra na minha vida. Amém. Né? Quando o Senhor voltar, encontrará a fé na terra. No que depender de mim, pela graça e misericórdia do Senhor, eu quero que eu esteja na presença do Senhor para que Ele encontre fé no meu coração. Amém. Né? E é isso. Legal, que a gente... Muito bom, muito bom. Que a gente prega e ensina e tenta viver. Muito bom, pastor, muito bom. E essa palavra que nós tivemos hoje é interessante porque traz, assim, uma revelação de Deus para a igreja mesmo, né? Para a igreja, para os membros, a esperança, a família ainda é o modelo de Deus. Amém. Né? Hoje a gente vê muita, eu dou aula no Estado, pastor, e a gente vê que as famílias estão, assim, destruídas. Tem jovens que falam que a mãe leva elas para tomar cervejas e tem um tal de, não sei se é narguilé, sei lá qual é o nome daquilo lá, e adolescentes de 15, 16 anos e vão, e você vê que não tem base familiar, né? Mas a Bíblia nos ensina que a família ainda é
o modelo correto, né? O modelo central, né? A família é o modelo de Deus, é o modelo central, onde a gente pode ainda criar uma sociedade diferente, uma sociedade ainda cheia da graça de Deus. E esse papo que nós tivemos aqui sobre família, sobre casais, né? A gente passou por tantas palavras aqui. E eu, assim, gostei demais. A gente precisa até um tempo aí, a gente pegar um tempo bem bacana mesmo para trazer mais assuntos assim. Amém. Eu tive um assunto falando esses tempos com o Isaías, né, que é terapeuta, falamos também sobre relacionamentos, né? Ele trouxe na parte mais terapêutica, né? E aí a gente hoje já entrou com a parte bíblica, né, do negócio. Foi muito bom, muito gostoso, né? Muito gostoso. E creio que todos aí que estão nos assistindo aí vai gostar, porque se você pegar aquele podcast que nós fizemos sobre relacionamento, hoje encaixa aquilo que nós falamos dentro da palavra de Deus, né? Fiquei muito feliz com o resultado que está dando, pastor, porque casou legal, foi um casamento muito bom. Que bom, que muito joia. Bom, foi muito bom. Eu creio nessa... eu não vou dizer no sentido de complementar a palavra de Deus, nosso relacionamento com Deus, é o nosso manual de existência, né? Deus fez o homem e logo ele sabe como o homem e a mulher funcionam, né? Sim. Então a palavra de Deus nos serve para isso. Mas a gente não dispensa o conhecimento humano, que também é dado por Deus, né? Então eu não posso, na condição de pastor, esse é o meu entendimento, ocupar o lugar do terapeuta. O terapeuta tem o seu lugar e o seu valor importante, né? E da mesma forma, do lado espiritual, o terapeuta não vai suprir essa lacuna, não é? A gente às vezes vai aconselhar um casal, pastor, será que é demônio? Bom, se o problema é demônio, nós vamos orar e o demônio vai sair, né? E ponto, simples assim. É simples assim. Não resolveu, querido? Então vamos aí ver quais são os outros aspectos, né? Porque aí tem gente espiritualizando a família, não, porque meu marido, porque minha esposa e tal. Eu lembro da frase de um pregador muito famoso aí do século XIX, que eu ouvi dizer que ele disse isso, eu ainda não confirmei, eu vou procurar para saber se é verdade, mas ele teria dito o seguinte: se o diabo tem uma mulher, eu me casei com ela. Tem uma irmã. Se o diabo tem uma irmã, eu me casei com ela. Eu não sei, alguns dizem que foi João Wesley que tenha dito isso, eu não sei, enfim. Eu preciso confirmar. Mas tem questão que não é o diabo, a questão é a ruindade humana. Humano, então, mal não demais, é? Aí a gente tem que sentar e conversar. Vamos lá, é espiritual? Tem uma maldição familiar. Porque não sei quem é inveja. Não sei porque quem Peraí. Então vamos orar. Se o problema for espiritual, vai resolver com oração. Sim. Agora, se não for, se for ruindade humana, você precisa mudar. Sim. A outra parte precisa mudar, né? E aí nós vamos atrás dos recursos que Deus nos tem dado, das ferramentas, seja um aconselhamento bíblico, que é a minha área, né? Aconselhamento bíblico. Terapia é minha esposa quem faz, né? A outra precisa de uma orientação profissional, vai lá com o coach. Cada um no seu lugar, na sua área, contribuindo para o crescimento das pessoas. Isso é muito bom. É muito saudável, né? Isso é saudável. É verdade. Precisamos muito disso, né? Ajudar um ao outro. É verdade. Ajudar um ao outro. Eu estava falando com o seu Isaías, né? Que o trabalho que eles fazem, assim como o senhor faz, né? A esposa, trabalho de ajudar as pessoas, né? Sim. De ajudar as pessoas. E é isso que a Rádio Deus está aqui, né? Junto com o podcast, pretende. Ajudar através dessas conversas que a gente tem, esses bate-papo, ajudar mesmo, né? E o senhor já está também já atendendo, porque o senhor está fazendo aí na área de mestrado, na área de... Sim, eu estou fazendo mestrado na área de psicologia pastoral, né? E já está atendendo, pastor? Eu faço aconselhamento bíblico, aconselhamento pastoral.
Isso a gente atende, né? Conversa, ora com a pessoa. No nosso aconselhamento, né? O aconselhamento pastoral, nós temos trabalhado nisso já há mais de 20 anos, né? Já há mais de 20 anos. E para o ouvinte que quer conversar com o pastor, um casal que está nos ouvindo aí e quer conversar com o pastor, como ele pode chegar no senhor? Olha, vamos lá. Pode fazer contato conosco pelo Instagram. Né? Instagram é AP Samuel de Paula. AP Samuel de Paula. Olha aí, gente. AP Samuel de Paula. Manda lá um oi, a gente faz contato. Né? Segue a gente lá também no Instagram. Sim, né? eu sigo lá. Então a gente está mais colocando questões, meditações bíblicas, etc. Né? Mas segue a gente lá. Também nos chama por lá, a gente passa o WhatsApp e pode conversar. Se quiser entrar em contato com o WhatsApp, tem o WhatsApp do escritório, né? É o DDD 19 985 99 1001. 19 985 99 1001. Né? E só presencial, pastor? Não podemos fazer atendimento online também, aí, gente, tá? Você que nos ouve aí de longe aí, sim. Tem e pretende fazer algum contato com o pastor, faça esse contato, porque será muito útil, será muito bom, tá bom? E temos trabalhado aí com a esposa, né? Minha esposa como psicóloga, em palestras, né? Palestras, inclusive o próximo ano agora, para 2024, nós temos um encontro de casais. Estaremos realizando em Águas de Lindóia, um hotel muito bom, né? Junto com o pastor José Roberto. José Roberto. E a esposa, estamos organizando aí, vai ser uma benção. Pro ano que vem. Pro ano que vem. O pessoal já começa a pagar, né? A prestaçãozinha do hotel e tal, e se Deus quiser, em março do ano que vem estaremos juntos. Muito bom. 3 dias de bênção. Profetizando um avivamento no casamento, né? Que legal, pastor. Que Deus abençoe. Amém. Tudo certo. Quem quiser nos chamar para palestras, para o ensino, enfim, estamos à disposição. Legal, o pastor tem feito bastante palestras. Sim, é verdade. Essa semana mesmo estaríamos em São Paulo ministrando. Houve um problema de Covid na igreja local e tal, eles acabaram adiando, mas estamos sempre à disposição aí para abençoar os irmãos e as famílias, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a todos vocês que nos chegaram até o final aqui conosco, e eu quero dizer que amanhã também, né, nós teremos a feijoada que nós estamos fazendo, pastor, para arrecadar fundos para a Casa de Recuperação Desafio Jovem aqui americana, tá? Amém. Para dependentes químicos. Obrigado você que comprou de nós, que nos ajudou aí, que nos abençoou, tá? Deus abençoe também a sua vida. Eu quero convidar o pastor Samuel de Paula para fazer uma oração, pastor, que a gente sempre faz uma oração no final. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que o senhor está aqui para fazer uma oração para nós, para todos os nossos ouvintes. Agradecer aí o Jefferson, o Gustavo que nos acompanha, faz parte da nossa equipe. Amém. E agradecer ao pastor mais uma vez, toda a igreja, a esposa, tá? Deus abençoe grandemente. Deus seja muito bem-vindo toda vez que desejar, as portas estão abertas, pastor. Obrigado. Deixar meu abraço aqui para minha esposa, né? Está clinicando agora à tarde e já estou com saudade. E mais também um abraço a todos os irmãos da Igreja Apostólica Vida Renovada que vão estar assistindo, viu? E que Deus possa abençoar sua vida, sua família, seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar, pastor. Amém. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, nós te louvamos por este momento, por este bate-papo. Te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, de atingir dezenas, milhares de corações que estarão assistindo a essa programação. O Senhor conhece cada família e sabemos, Senhor, que cada família passa por problemas, por dificuldades. Muitas vezes o relacionamento entre o casal, o relacionamento entre pais e filhos, o relacionamento, Senhor, da família junto à igreja, o relacionamento entre famílias na igreja. Oh, meu Deus, sabemos que nossa essência é se relacionar com pessoas e sabemos que o inimigo
opera, trabalha, contando com a nossa própria natureza caída, humana, pecaminosa, para trazer perturbação. Mas eu sei, Senhor, que Tu és o Deus que restaura, Amém. Tu és o Deus que abençoa, Tu és o Deus que orienta, Tu és o Senhor que faz milagres. Amém. Ministra agora, Senhor, sobre esta família, Sim. sobre este coração deste homem, desta mulher, deste pai, desta mãe, deste filho, filha que nos assiste. Ó Deus, que a Tua mão poderosa se manifeste nesta casa, trazendo paz, trazendo, Senhor, repreendendo a discordância, trazendo, Senhor, a concordância, a harmonia da Tua presença. Amém. Sobre esta família. Nós repreendemos agora todo espírito destruidor que caia por terra no nome do Senhor Jesus. E que a Tua bênção esteja sobre esta casa, sobre esta família, trazendo provisão, saúde, trazendo paz, capacidade de dialogar, reconstruindo, Senhor, estes lares, essas famílias. É a nossa oração, ó Pai. Traz, além de tudo, ou acima de tudo, salvação. Amém. Àqueles que estiverem longe do Senhor, que possam retornar para a casa do Pai, sabendo, Senhor, que na casa do Pai existe pão, existe alimento, existe acolhimento, existe restauração, existe perdão na casa do Pai. Faz isso, Senhor, em cada família, em cada coração que nos assiste. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Graças Muito obrigado, viu? Amém. Mas ainda tem mais uma palhinha. Nós vamos aqui ter um tempinho. O pastor Samuel de Paulo vai fazer algo muito importante para nós aqui, tá? Aproveitar a excelência dele na música. É um músico de primeira. Vocês vão ver o que ele vai fazer, tá bom? Obrigado. Valeu. Vou contar-vos o que penso do meu mestre, como dele recebi a luz e paz. Ele mudou-me, eu bem sei, completamente. Como Cristo, nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me, com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração. Ele ergueu-me com braços fortes de ternura, deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Cada dia Ele traz mais segurança, mais e mais a revelar o seu amor.
anelo compreender completamente esse amor tão divinal, restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Meu maior desejo agora é amá-lo, proclamar o que Ele fez pra me salvar, e cantando deste amor inigualável, espero em Deus a minha vida terminar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa